Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo. Bem-vindos, amigos, a Mosaico por radioletras.com. Hoje é terça-feira, 21 de abril. Hoje é dia do surgimento de uma das cidades mais importantes do mundo. Hoje se celebra a fundação de Roma, mas também de Brasília, a cidade que eu moro há 15 anos e é disso que eu quero falar. A história de Brasília está estreitamente ligada à história do Novo Mundo. Foi na época das conquistas e descobrimento, bem na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, que o Papa Alexandre VI, em 1494, dividiu as terras descobertas entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, com o Tratado de Tordesilhas, um tratado que foi muito contestado por os ingleses, holandeses e franceses. É muito lembrado o protesto de Francisco I da França, pedindo ao Papa que lhe mostrasse o testamento de Adão e Eva, onde dizia que ele não tinha direito às terras do Novo Mundo. Pois bem, esse meridiano que dividiu a América em dois passa justamente aqui por Brasília. Conta a história que o imperador português, logo depois da viagem de Vasco da Gama, enviou exploradores e espiões para fazer um levantamento de riquezas e povos que continham suas novas terras. Chegadas a esta latitude, descobriram um fenômeno natural único no planeta. Acharam um manancial que, como uma taça, derramava água durante todo o ano. Essa água corria em 3 direções diferentes. Soube-se depois que ali nasciam 3 bacias hidrográficas das mais importantes do continente. Ao norte nascia o rio Tocantins, afluente do Amazonas. Para o leste nascia o São Francisco e para o oeste o Paraná, que alimentava a bacia do Rio da Prata. Aquela informação ficou guardada a 7 chaves durante décadas e selou a sorte de Brasília, porque quando a Missão Cruz empreendeu sua viagem, sabia muito bem o que procurar e onde. A pressa toda por mudar a capital era de tê-la longe do alcance dos canhões das armadas inimigas. Brasília é uma cidade de estatuto único, como Washington, Estados Unidos, ou Canberra, na Austrália. Ela não pode ser dividida em municípios. No começo, foi uma solução administrativa muito viável, mas com o tempo, as cidades satélites se transformaram em grandes cidades. Grandes cidades que não podem escolher seus administradores. Eles são indicados a dedo por caciques políticos locais. Assim, os brasilienses são os únicos brasileiros que não têm direito a escolher seus gestores. O resultado é uma cidade partida. Uma coisa é o plano piloto e outra sua periferia, onde os serviços do Estado são totalmente deficientes, como transporte, saúde, segurança. Há uma Brasília no século XXI e outra que ficou no passado. Mas Brasília é amada por todos aqueles que aqui chegaram e aqui ficaram. Senão, veja quanto amor nossos poetas lhe dedicam. Musa inspiradora, Meire Lúcia Fernandes.
arquitetura incomum e majestosa, foste previamente planejada. Serve de temas para as nossas prosas, com tua beleza rara e desejada. Alguns poetas louvam o espaço físico para te descrever. Eu grito tuas belas paisagens apenas para te enaltecer. Forma uma miscigenação de culturas, raças e hábitos, e plena de formosura abraça a tranquilidade. Musa inspiradora, véus da fértil imaginação, berço dos nossos sonhos, idiosincrasias, a ambientação. Eu sou João Vieira e falo para radioletras.com. Brasília, cidade menina. Eu sou de Brasília, essa cidade fenomenal, o sonho de Dom Bosco no Planalto Central. 50 anos em 5 era o lema de JK, gente do norte ao sul chegando para trabalhar. Vários planos pilotos foram bem analisados e o de Lúcio Costa foi o contemplado. Asa norte e asa sul. Isso é um avião? É Brasília, cidade menina, que conquistou uma nação. Com tesourinhas e agulhas. Calma, você já vai entender. Eu não sou o costureiro não, mas quem é daqui sabe o que eu quero dizer. Da Praça dos Três Poderes, pela esplanada subindo, eu vejo a catedral com seus vitrais refletindo. Parque Rogério Piton, ondas no cerrado? Quem o mar não conhecia se sentia realizado. Quando eu vejo a igrejinha, eu lembro de Dona Sara. Foi uma promessa cumprida por uma cura alcançada. A cura foi alcançada. Niemeyer projetor. A arte dos azulejos, Atos Bucão desenhou. E quando eu chego na Rodô, um pastel eu vou pedir. Com caldo de cana gelado, para satélite eu vou seguir. Parabéns, Brasília! Nau cabocla no cerrado inconsciente. Leio a mim mesmo, adormeço. Escuto grave ao pé do ouvido. É trovão. O megafone decodifica. O mercador anuncia. O futuro é uma miragem. Contracendo comigo, vejo o pior e o mediano que há no ego. Nó cego. E cego agora é o meu interior. Ego, id, o super também é ego, mas, como o interior, é cego. A estátua caminha, os andarilhos parados, os pássaros correm e os lobos voam salivando jugular de cordeiro. Cuidado, diz o inconsequente. Vá em frente, induz o prudente. Mexo na barba. Isa brinca pelo espelho. Imito o gesto. Vejo o reflexo e penso. Bela, não quero mais ser insônia. Meus textos não vou ler. Lerei os alheios. Alimento o etéreo em mim. Embarco. A nau de Morfeus, guiada por JK, zarpa em direção ao Lago Paranoá. Viajará em águas hoje tranquilas. Passará em cima da Vila Amauri. Atlântida do Cerrado, há tempos submersa. Ecoa a lembrança do velho anúncio. Candangos, as habitações serão inundadas. E as águas não pairam no ar. Gilbson Alencar, para a Rádio Letras. Brasília é minha esperança, lar que escolhi mesmo antes de ver. A cidade reflete sonhos adolescentes de ganhar um mundo tão vasto quanto o céu. Brasília gerou e adotou filhos, alguns carinhosos, com asas abertas, outros nem tanto. Ainda não perceberam que esta terra
é sua casa também. O tempo passou tão rápido quanto nuvens na tempestade. Não havia noite ou dia, não fazia calor ou frio. Fato, a crença molda a realidade. E na minha cidade, pari, criei e colho frutos. Sou Gassi Simas, falando para a Rádio Letras. Mistérios e estrelas. Brasília 60 por hora, senhora. Entre curvas e retas, tesourinhas que encurtam caminhos. E tem tantos curiosos, de estrangeiros ao povo do entorno. Todos querem ver tua nua arquitetura, de céu aberto, de palácios e entrequadras, da economia ao poder, a 60 por hora, senhora, de um céu claro e mistério de estrelas, de um pastel prático a uma rodoviária sem fronteiras, e nesse ar de capital, 60 anos, senhora, eu já vi de tudo um pouco, da inocência de crescer à loucura de sobreviver, mas firme continua, tão jovem, tão nua, Brasília, do sonho à realidade, do quadradinho às asas, a poesia exata. Mauro Rocha, para a Rádio Letras. Brasília 6.0, de Gustavo Dourado. Pôr do sol, nascente céu, o lago azul para no ar. A urbe de concreto voa, a aeronave a navegar. Na esplanada dos mistérios, Juscelino a nos guiar. Brasília, 60 anos, dos ipês, lobos-guará. Doce água mineral, deságua no Paranoá. É o coração do Brasil que pulsa no Lalaiá. Brasília, flor do cerrado, eixos, torres, catedral. Cosmovisão sempre viva de um povo sem igual. Três poderes, alvorada, luz do Planalto Central. Brasília alada. Ah, Brasília alada afamada, nasceste em forma de cruz cravada, no meio do nada apenas o cerrado, testemunha de um sonho profetizado por Dom Bosco em noite no passado. E Juscelino com um punhado de bravos, cantangos aqui chamados, com suas mãos calejadas, enfrentar o pó até a exaustão, com orgulho no coração, dos sonhos forjar um concreto e cantar o peixe vivo em recital, onde é hoje a nossa capital. Capital de um povo altaneiro. Assim cresceu a bela Brasília, cidade de pujança, cuja esperança é de todos os brasileiros. Lembro quando aqui cheguei, de mãos no queixo deslumbrado, contemplava teus eixos vastos, as bordas, as tesourinhas. Sentia como andorinha, quando na rodoviária o pé pousou, com alguns réis bebi caldo de cana e comi pastéis. Aqui tudo muito diferente das coisas que conhecia. Era muito burburinho de noite e de dia. Havia tanta gente do norte e do sul. Fiquei como louco, indo de ônibus pro plano piloto, ouvindo a Gal num radinho de pilhas, banhando na água mineral, morando em Taguatinga, passava os finais de semana em Braslândia e tinha um amor platônico que só eu sabia e vivia. Brasília, sonho alado, no mundo não há nada igual. Hoje respiro Brasília, a nossa linda capital. Otro que quiere homenajear a Brasilia es otro nordestino que por aquí llegó y aquí ficou, um contista. Fala, Astrogildo. Bom dia ao querido amigo Raul e aos ouvintes da Rádio Letras. Sou o escritor Astrogildo Miyagi. De início, bato palmas ao amigo Raul pela criação deste canal de comunicação
muito importante nesses tempos de coronavírus. Para mim foi motivo de alegria o convite para falar um pouco da minha pessoa e da literatura da minha vida. Então, sou Astrogildo Miagre, baiano de Remanso, uma pequena cidade nas margens do Rio São Francisco. Estudei o curso ginasial lá mesmo em Remanso, no saudoso Colégio Rui Barbosa. Depois, fui fazer o segundo grau em Petrolina, Pernambuco, com apoio da minha querida tia Ana. De Petrolina fui para Brasília, fui para Salvador, onde me formei economista pela Universidade Federal da Bahia. Virei servidor público da antiga Emater da Bahia, que foi uma verdadeira escola de vida para mim. Larguei o emprego depois para ser pequeno comerciante e produtor rural, mas não era a minha vocação. No ano 2000, fui aprovado em concurso público para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e aqui estou feliz. Gostei tanto de morar em Brasília que já me considero um candango brasiliense. Foi aqui onde comecei a trajetória como escritor e publiquei meu primeiro livro, A Santa do Paoco, em 2003. Depois vieram mais 8 livros, O Purgatório de Eduardo, Memórias de um Coroinha, Era uma Vez um Comunista, O Legado da Loucura, uma história que acontece na Ação do Norte, em Taguatinga. O 6º livro foi Lampião, Governador de Brasília. Eu gosto muito desse livro. Depois vieram O Homem que Morreu 5 Vezes, A Curva do Vento e o próximo livro, que será Em Brasília, 0 hora, que é uma homenagem aos 60 anos dessa cidade que eu tanto amo e que tão bem me acolheu. Então, como já disse, sou romancista e contista. E vou ler para vocês o conto Nascimento de uma Cidade, do meu próximo livro, Em Brasília, 0 hora. Brasília nasceu da quimera de um presidente chamado Juscelino Kubitschek. Desafiou o poder instalado no Rio de Janeiro, então sede do governo federal, e resolveu trazer a capital para o centro-oeste. Menino perdido nos confins da Bahia, lembro-me das levas de conterrâneos que buscavam o Eldorado da nova capital. Pediam declarações profissionais ao delegado da cidade para se apresentarem bem na capital em construção. A resposta do delegado era negativa. Não posso fazer nada por vocês, ora. Não tenho dinheiro para pagar passagem, nem sou dono de caminhão pau de arara. Depois, mesmo que pudesse, não ia deixar sair esse horror de gente, todo mundo arribando para essa Brasília. A insistência era tanta que o delegado destilava o desconforto. Vão pedir passagem ao prefeito? Porque sou candidato a vereador, não vou gastar o que tenho para mandar vocês para essa Brasília. E tem mais. Não vou dar mais declaração de pedreiro ou carpinteiro para facilitar a vida de quem vai embora. A partir de hoje, a única declaração que dou é declaração de pobreza. Quem quer? Assim, o delegado Joaquim Nicolau escorraçou a pequena multidão que queria arribar a capital para a capital em construção. Enquanto isso, o sol escaldante não expurgava as forças dos trabalhadores que arribaram para erguer a nova capital, inaugurada em 21 de abril de 1960. Do nada, a arquitetura de Oscar Niemeyer juntou-se às linhas ilusórias de Lúcio Costa, que, falavam, criou uma cidade em forma de avião. Hoje, grande cidade,
Imaginem a inquietação de quem chega para conhecer o tão falado formato de Brasília, acompanhado por parentes residentes na cidade. Aqui é o corpo do avião, e o visitante mirava a pista imensa do eixo monumental. Aqui é a rodoviária do plano piloto, é a cabine do avião. Veja que a rodoviária tem um formato interessante, como se daqui saísse as asas do grande avião, que é o formato de Brasília. Ante a admiração do visitante, o parente continua. Ali é a asa sul, do outro lado a asa norte. Ou seja, o corpo do avião é o eixo monumental, a cabine é a estação rodoviária e ali na frente o bico do avião, que é a esplanada dos ministérios. Assim, cartão postal da cidade, a esplanada dos ministérios derrama-se adiante com grandes prédios, onde se aloja a administração pública federal, os ministérios. E no final, Congresso Nacional, a maior referência da cidade, imponente e indiferente aos visitantes que miram a beleza da criação do artista. Enfim, eis a capital de todos os brasileiros. O fechamento do mosaico de hoje é por conta do Coral Alegria, que nos deixa o himno da cidade, uma criação do saudoso maestro Néstor Kirchner, regido pela maestrina Ana Bocucci. Ouçam agora o Coral Alegria. Tchau!